Pastor, será que a gente consegue pontuar hoje em dia desafios de um jovem cristão? Vários. Eu trabalhei como professor durante 2 anos na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Trabalhei com adolescentes, trabalhei com pré-adolescentes, trabalhei com essa turma aí. E muitos evangélicos, muitos cristãos, eles estavam na sala de aula, cara, na sala. E hoje, assim, você vive uma banalização de tudo. Banalização da fé, banalização dos dons, banalização do casamento, banalização da virgindade. Para essa geração, eu penso que é uma das mais atacadas. Porque está escancarado comunismo, relativismo, secularismo, a pós-modernidade, a ultramodernidade. Essa turma hoje, rapaz, antigamente para você pecar, por exemplo, se você eu quero pecar, né? O que você quer? Não, eu quero. Aqui para aberto mesmo. Pode falar. Eu quero ver pornografia. Aí você tinha que ir na locadora com a cara de pau do mundo lá. Na banca. Eu não fiz isso porque na banca. Né? Não fiz, mas era assim que a galera fazia. Aí tinha que ir. Aí tinha que ir. Não, escuta, ó. Tinha que ir todo mascarado. Hoje não, cara. Olha o que você tem aqui, ó. Na mão. Na mão, cara. Tinha que ir na banca, esconder a revista. Essa parte eu não sei, não. O Danilo me contou, o Danilo me contou. Não, mas é. O Léo que me contou esses dias aqui. Mas você percebe que é um processo. Você percebe que é um processo mais difícil? Uhum. Por exemplo, os cinemas, quando iam apresentar filmes, né, pornográficos, cara, tinha todo um. Aqui não, cara. Aqui, ó. Na palma da mão. Na palma. Então, o convite, né, do diabo tá aqui, cara, na palma da mão. Você pode usar em TV aberta. Exatamente. Hoje tá em TV então, cara, aberta. essa geração de hoje, mano, é aí que a gente tá falando mesmo. Cara, se não tiver uma base, a galera sucumbe, velho. A igreja de Cristo não sucumbe, mas a galera que quer participar dessa igreja tá sucumbindo. É o cara que prega, mas chega no hotel e vai ver pornografia. É o cara que canta, mas chega e vai pro motel. É o cara... E o pior... Isso vai gerando uma banalização. Então o cara fala assim, cara, mas peraí, eu tô pregando até que tá dando certo, tô cantando, tá dando certo. Ciclos viciosos. É a síndrome de Eva. Quando Eva peca, não acontece nada. Adão fala assim, uai, Deus falou que quando comesse ia morrer, Eva comeu, não morreu. Então tá tudo certo. Então tá tudo certo. É a inspiração de muita gente. Olha para alguns grandes do nosso que caíram, falando, mas peraí, tá tudo certo, estão caídos, e Deus tá usando. Esse é que é o problema, meu amigo. É a síndrome, esse detalhe, né? da base. A gente vai ficar nessa questão da base, eu acho interessante. O senhor falou da base dessa geração de pecado, esse ciclo e que tudo mudou. Você acha que as coisas por estarem muito aceleradas, a gente está vivendo nesse tempo, como diz os outros, da tacocracia. Esse é um termo desenvolvido por Mário Sérgio Cortella. Isso. Né? Cortella, eu gosto muito dele. Inclusive, essa ideia do muito acelerado, governo da velocidade... Só avisando que é muito perigoso ficar acompanhando Cortella, viu? essa ideia. Mas desse tempo acelerado, você acha que isso também não afetou os ministérios? Pessoas Total. Que não, a geração... O ministério que nasceu com pouco tempo não teve essa base de oração, de ensino, de preparo, de discipulado, e o cara já está, né, levando isso para a vida, não afeta lá na frente? Total. É uma coisa até bem lógica, né? O Bonhoeffer, né, o Dietrich Bonhoeffer, ele fala sobre isso no livro chamado O Discipulado. O discípulo de Cristo ele tem um processo de maturação. Ele tem que passar, ele tem que sofrer nesse processo. Tem que sangrar nesse processo. Não tá tendo o Rabino Schulam disse que o evangelho vem senão para te destruir. O evangelho, a primeira coisa que ele faz não é te abençoar, é destruir o teu ego, destronar você, entendeu? Ele precisa fazer isso para depois construir em você uma base, um castelo forte, que não se abala com vento, com rios, com enchente. Não, tá lá firmado na rocha. Então, essa que é a questão. Tudo rápido demais, a gente sabe o que dá, cara. Não dá outra. Por exemplo, muitos... Na época tinha uma questão muito popular de um cara que cantou no mundo todo, os cantores de forró aceitavam Jesus e largava tudo. Aí, daqui a pouco, o cara, com uma semana, tava gravando música pra Deus. Aí é brincadeira, entendeu? E eu não vou citar o nome aqui, porque tem um bocado aí que teve que voltar pro mundo. Por quê? Porque o mundo nunca saiu dele. Verdade. Meu amigo, Deus passou, se você contar, da última praga, Deus passou, olha só, Deus passou 40 horas para arrancar Israel do Egito. Mas passou 40 anos para arrancar o Egito de Israel. Olha que coisa interessante, tá? Deus passou 40 horas para arrancar Israel do Egito, mas levou 40 anos para arrancar o Egito de dentro do coração de Israel. E esse é o processo. Deus vai te colocar em desertos para arrancar coisas que vieram de lá
para que você tenha uma estrutura Pastor, sólida. já que o senhor citou os cantores aí, qual é o problema do camarada agora ter vindo para o cristianismo, para a fé cristã, se tornar um evangélico e continuar exercendo a sua profissão como um cantor secular? Por exemplo, a Simone, da dupla Simone e Simária, ela diz que é cristã, é evangélica, frequenta a igreja, mas ela continua com a profissão dela cantando. Há algum erro nisso? Cara, a questão, eu acho que a gente precisa ser bem literal mesmo, entendeu? E volto a falar. Tá, quem te salvou? Quem é o Senhor da sua vida? O que você faz secularmente edifica pessoas ou sensualiza as pessoas? Entende? Porque é essa que é a questão. Por exemplo, eu entendo que o ser músico é uma profissão. Mas a minha pergunta é, essa profissão desenvolvida edifica ou sensualiza pessoas? E a resposta é muito clara. Se sensualiza ou se faz um convite para as pessoas... Cara, algumas músicas seculares aí, cara, pelo amor de Deus, meu, são totalmente incentivadoras de adultério, de chifre, né? Que é a mesma coisa, uma forma nota de falar. Cara, de paixões, de arder, não sei o quê, meu corpo de desejo. Eu te pergunto, isso aí, como que seria Paulo escrevendo aos Coríntios para isso aí? Eu acho que até alguns nomes tem que mudar, né? Por exemplo, se o cara é chamado de safadão no mundo, ele tem que vir para Cristo e ser chamado de outro o que eu nome, falo. Né? Eu penso que cada um, assim, Fábio, eu sei que essa questão é muito peculiar, porque eu não tenho como entrar no coração de uma pessoa. Você citou o nome da Simone. Eu não tenho como entrar no coração dela, dizer assim, e ver lá a sinceridade com que ela serve Jesus. Isso eu não consigo julgar. De coração. Não, mas agora, só fechando o assunto. Eu não tenho como entrar no coração de uma pessoa dessa e falar assim, cara, tu vai pro inferno. Eu não posso falar isso. Eu não tenho como falar. Agora, se ela tá no processo, é uma coisa. O que ela pensa lá na frente é uma coisa. Só que eu também não posso olhar para a Bíblia e falar assim, isso aqui encaixa. Porque não encaixa. Entendeu? Não sou eu. Não, cara, pelo contrário, eu ainda olho. O que eu tô falando? Eu não tenho como entrar no coração do show. Não dá para envolver, não dá para envolver a eternidade. Não, é isso, mas o momento não encaixa. Não perguntaram para ela se ela ia se tornar cantora gospel e ela disse, não, eu ainda não me sinto preparada para isso. Pronto, tá aí ela tá respondendo, ou seja, ela tá num processo que ela entende que é necessário esse processo, não sei até quando vai durar, né? Agora, se ela perguntasse, Neto, olha para mim aqui nos meus olhos, tá certo o que eu tô fazendo? É óbvio que não. Se você pegar aos Coríntios, aos Gálatas, Paulo vai falar de obras da carne, do corpo que serve a carne, cara. E servir a carne é isso, é desenvolver o prazer da carne, entendeu? Mas eu gostei dessa tua expressão. Não tem como eu envolver a eternidade dela. Eu tenho um momento. É tipo você olhar eu pregando e fazendo alguma coisa errada. Sim. E aí, você fala, Neto, não tá condizendo o que você tá pregando com o que você tá vivendo. Cara, você tá comprando, não tá pagando, cara. Agora eu prefiro... Tá, entendeu? Não vai, não encaixa. Consigo entender uma Simone que está vindo para Jesus e está neste processo de transformação e ainda é sincera em dizer que não está preparada para viver tudo o que Deus tem para ela, e não consigo compreender alguém que já esteve em Deus, cantou para Deus, ministrou a vida de pessoas, foi ministrado e vai cantar sentadona, irmão. É complicado, né? A gente está tendo, inclusive, muitas bombas midiáticas nesse sentido, né? Por exemplo... As pessoas não são frutas da graça barata. Você sabe que, por exemplo, o pastor Eliseu Rodrigues, né, tá envolvido nessas polêmicas devido à mensagem que foi pregada, parece-me que em Ribeirão Preto. Totalmente acordado com ele nesse sentido. Sim, entendeu? Sim. Totalmente acordado, entendeu? A Bruna Carla sofreu demais. Ele está sendo processado por causa disso? Não tem como se processar porque você tem a famosa liberdade de expressão. Sim. Agora a pessoa pode processar por se sentir ofendida. Eu posso processar você se eu me sentir ofendido. Mas agora, não tá o processo exatamente. Ideia, agora, né? Ele estava num ambiente cristão, defendendo uma ideia cristã e detalhe, bíblica. Como que eu vou falar de santidade se minha vida é uma vida de impureza? Neto, como é que você sabe que a pessoa que está vivendo impureza? Bem, se você me falar que uma pessoa que incentiva a pornografia, que incentiva, que apoia as causas, né, de homossexualidade, não tocando na pessoa, mas apoia a causa. Cara, se eu pegar a Bíblia, uma pessoa abortista, é simples. Eu pego a Bíblia e pego o que você está falando e passo no crivo. Agora, se eu negar isso aqui, por isso que a Bruna Carla apanhou muito. Apanhou. E pior... Foi cancelada, né? Exatamente, de cristãos, cara. Na verdade não são cristãos. Porque, cara, não são cristãos. Porque se você pegar a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Isso é uma base da teologia tranquila, de uma teologia de escola bíblica dominical tranquila. A Bíblia é a regra de fé e prática. Como que eu sei?
Por exemplo, ó, quer ver como que você pode saber se você está bem ou não com Deus? Neto, como é que é assim? Cara, vai para Gálatas 5:22 em diante ali. Né? O fruto do Espírito é... Tem amor, mas junto ali tem. Ali você consegue mensurar o teu relacionamento com Deus. Porque dom não credencia ninguém à eternidade. O caráter, que é o fruto, aí sim. Entendeu? O problema é que essa galera, ela só pontua o amor, né? Exatamente. Mas não pontua a justiça. Foi até algo citado pelo próprio pastor Eliseu, de alguém que tinha falado, o crente deve pregar com amor, deve falar com amor. Exatamente. Entendeu? Mas aí não apresenta um Deus que é um Deus justo também, que não é conivente com o pecado. Porque hoje nós apresentamos a um Jesus que ele é advogado. Aí todo mundo fala, só Deus pode me julgar. Eu vou pecar e não vai ter problema. Verdade. Só que hoje ele é o nosso advogado. Mas naquele dia ele será o juiz. Profundo, hein? Forte. Foi a carne. Tremendo, rapaz. É forte. Rapaz, eu conheci o irmão, hoje ele é pastor. Quando ele aceitou Jesus, o Shoa, ele era um dono de uma rede de motéis. Nossa. E aí? Assombração todo dia tinha. Isso aí abre um leque. Como é que ora para Deus enviar clientes, né? Como que faz? É igual o dono do funerário orar para Deus. Para Deus abençoar o negócio. Mas aí é que tá. É por isso que eu te falei. É tão particular essa questão, mas ela vai se tornar pública também. Porque Jesus diz assim, ó, eles são julgados por aquilo que eles fazem, né? Pelas obras, pelos seus frutos o conhecereis. Então não há eu como julgar você. E não vou nem trazer agora, ninguém pode julgar ninguém. Deixa pra lá. Mas assim, como que você vai olhar pra mim e falar assim, Neto, tu é um homem de Deus, só porque tu me viu pregar? Claro que não, cara. Tem todo um processo que tá por detrás das cortinas, que minha esposa sabe, que meus filhos sabem, entende? Agora, é óbvio que eu tenho que ir com o tempo abandonando essas minhas práticas, que é o processo. E o que aconteceu com esse irmão? Com o tempo ele foi fechando, até fechar tudo. E aí se tornou um grande contador, cara, da cidade. Abriu um escritório de contabilidade, Deus prosperou, depois foi trabalhar no governo. E hoje é pastor. Isso é forte, hein? É o que eu tô te falando. Deus jamais vai te salvar e te permitir que você viva com uma vida leviana ou com uma coisa que não condiz. Isso é lindo também porque existem os extremos, né? Existe o extremo daqueles que vêm para Cristo não quer uma transformação de vida e ao mesmo tempo existe o extremo de nós mesmos, religiosos, quer que a pessoa venha para Cristo e já seja mudado na raça. E não respeitamos o processo, né? Cada um tem um processo, cada um Deus vai trabalhar de uma forma por exemplo, diferente. Às vezes, antes de dar a Bíblia, a gente dá as normas. Uma das cantoras que o pastor Eliseu citou, cantoras, ela foi se defender. A Todinho, né? Ela gravou até, né, bem ele gosta do... Não tem problema falar. Ele gosta Isso é polêmico. Não, mas eu falo assim, e aí, beleza. Também ela está no processo de transformação, a Todinho. A palavra... Agora não é mais não. Uma palavra de profecia. Jojo Todinho, você ainda será uma serva de Deus exemplar. Deus tem um chamado na tua vida e você sabe disso, tá perdendo tempo aí no mundão. Vem logo para Cristo. Aí assim, essas pessoas às vezes falam assim, não, mas eu também sou crente, eu não sei o quê. Só que aí tu abre as redes sociais dessas pessoas, cara, nem que tu não queira julgar, não tem como. Verdade. Porque o crivo da palavra não passa. Aí muita sensualidade, é muita cena explícita de depravação. Então é impossível que a igreja de Cristo, que detém a palavra da verdade, não passe essa pessoa pelo crivo. A pessoa que quer fugir do crivo da igreja, ela foge da própria autoridade de Cristo. A igreja, quando eu falo igreja igreja espiritual, ela é responsável por dizer, Deus é na sua vida. Como é que a pessoa se torna pastor? Hoje tem muita gente que fala assim, ele primeiro se torna pastor, depois ele abre a igreja, né? Mas como que funciona na prática? Você é visto pelo pastor, o pastor te treina, depois ele passa pelo processo, depois ele te apresenta para a igreja. Agora imagina tu devendo o povo. Aí não... Comprou a Avon, o Boticário não pagou. Aí você vai lá e a igreja faz isso. Né? O pastor faz a pergunta, os irmãos concordam, isso na igreja lotada, com a apresentação desse irmão ao ministério pastoral. Meu amigo, qualquer pessoa que levantar, tu tá morto ali. Mas, pastor, eu falo dessas pessoas, por exemplo, que vem... O cara veio do mundo, é uma celebridade. Mas é o sentido mesmo. A gente tem que respeitar o processo da conversão, da regeneração dessa pessoa. Mas o sentido é o mesmo.
Por exemplo, a Karina Bach, ela teve uma transformação linda, a gente acompanha ela, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, a gente pega um exemplo da Andressa Urach, parece que eu tô ligado em todo mundo. A gente parece, não parece. Não parece. Tá. Não parece. Virou fofoca gospel. Tem um nome que Vossa Excelência está citando que eu não faço ideia de quem seja. Tem a Vanessa Urach, que ela veio também uma transformação linda e tal. Depois espirucou, entendeu? Então a gente... Depois o quê, rapaz? Espirucou. Etimologicamente, qual a raiz dessa palavra? Espirucado é uma linguagem do amigo meu, Júnior Viana, que ele fala, eu tô espirucado. Até também tu não sabe. Percebi que você não sabe o sentido profundo dessa palavra. Mas beleza, vai. Mas entendeu, né? Espirugou, E aí até quis processar a igreja e tal. Por quê? Ela veio de forma radical, se entregou de corpo e alma e não conseguiu ter permanência. Por isso que eu penso, claro, Deus vai trabalhar com cada um de uma forma, né? Mas quando vem esse processo e a pessoa vai aceitando essa obra que o Espírito Santo vai fazendo, que é a obra da regeneração com o tempo, eu acredito que essa pessoa consegue permanecer. Eu gostei do que você falou e eu guardo muitas coisas, né? Penso que você não pode julgar a eternidade dessa pessoa. Não. Eu não posso julgar nem a minha. Verdade. Hoje eu estou aqui dando uma entrevista. Eu tenho muita convicção da minha fé. Hoje o meu momento é esse. Porque o texto bíblico diz que o Espírito testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus. Essa testificação, ela é profunda, porque ela vai exatamente reverberar naquilo que eu serei. Naquilo que Deus começou agora, naquilo que eu serei. Eu terei o meu corpo transformado. Então é o que eu falo, você tem a questão da motivação, do encontro, até que ponto esse encontro com Cristo impactou a ponto de fazer você abandonar essas coisas para viver para Ele. Cara, a minha questão é essa, se Cristo é a melhor coisa que eu encontrei na minha vida, e Jesus tem uma regra de fé, ou eu sigo, aí tem pessoas que seguem a Jesus, mas não se tornam discípulos dos seus mandamentos. Tá? Então, Jesus tem muitos seguidores. Mas quando ele fala assim, mas não pode fazer isso, não, essa parte eu não quero não. Por quê? Muita gente envolvida com seguir, pouca gente envolvida com o discipulado, com o servir. Esse é um problema muito sério. Porque esse discipulado, esse servir, ele tem um processo. Tá? Ou seja, nada pode estar no meio desse processo. Jesus, eu te seguirei, mas deixa primeiro com que eu vá enterrar meu pai. Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Qual que é o problema de enterrar o pai? Eu enterrei o meu, cara. Jesus é muito insensível, né? Não permitir um filho enterrar o pai? Que Jesus insensível, é porque é o absoluto, não tem meio termo. Ou você abre mão de tudo, ou Jesus não conversa com você. Ou seja, nada pode ser maior do que o sentimento que você tem por ele. Nada pode. Imagina, me diz que o cara vai pecar em quê? Jesus, deixa, o senhor consegue me esperar? Só vou enterrar meu pai, cara. Isso está na lei. O filho precisa enterrar o pai. Jesus fala assim, deixe com que os mortos enterrem os seus mortos. Mas ele é meu pai. Né? Ele é meu pai, mas não pode ter nada entre mim e você. Nem o amor que você sentia por ele. Deixa lá. Quer me seguir? Me segue. Esse processo, eu falo isso com minha alma arrepiando em meu corpo, porque esse processo é dolorido, cara. É difícil esse processo, mas ele é prazeroso. Por quê? Porque você vai falar, nossa, como eu não prestava, né? Como eu não era legal. Rapaz, a palavra misericórdia, eu fico vendo o cara entregando cesta básica. Cara, isso não é misericórdia não, rapaz. Né? É o que eu falei, a motivação. O que é misericórdia? A palavra misericórdia, ela tem 3 palavras. Duas. Misericardia. Cardia vem de coração. Misericórdia. Miseri vem de miserabilidade. Misericórdia é alguém que tem a capacidade de pegar o coração dele e colocar na miséria do outro. Cita um. Isso é forte. Entendeu? Distribuir uma cesta básica hoje é bom. E amanhã, quem distribui? E depois? A misericórdia ela é completa, ela não é momentânea. Ela é completa. Eu acompanhar uma pessoa, eu ajudar uma pessoa. E uma das melhores formas de você ajudar uma pessoa é fazer com que essa pessoa depois não precise mais de ajuda. Não é só mantendo a pessoa miserável. Não, cara, hoje eu estou te ajudando. Mas eu vou te ajudar a sair dessa crise. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Você pode parar de depender e de dar trabalho para os irmãos. Porque você precisa também se levantar, se erguer para ser bênção na vida de outras pessoas. Entendeu? Uma das melhores formas de ajudar o miserável é tirando ele da miséria para que ele se torne uma pessoa abençoadora. E poucas pessoas entendem essas questões. Entendeu? Tremendo. Então, cara, não, mas o evangelho é isso. E isso aí é lindo, dentro de tudo que o senhor falou aí, que muitos aceitam a Cristo quando ele faz o convite, vinde a mim todos vós que estáis cansados.
Mas a maioria o rejeita quando ele diz, nega-se a si mesmo. Me diz o culto que Jesus esvaziou. Um culto aí que Jesus esvaziou. Foi do sermão? Tu lembra, né? Lembro. Tá. Que só Pedro... Qual que é hoje a maior motivação do pastor? E não é motivação ruim, agora é uma motivação boa. Nenhum pastor, o Shoa, o Alisson, pega uma igreja e fala assim, Senhor, pode ficar só 2, tá bom demais. Mentira. Verdade. Quantidade é bom. É ou não é? Inclusive a gente mede demograficamente a igreja como? A igreja está crescendo. Como? Olha, era 800, agora está 1.000. Era 100. Obviamente, isso não é ruim não, cara. Não é ruim não. Ora, como é que eu vou ajudar a comunidade se eu não tenho dizimistas, ofertantes? Entende? Só que Jesus... então hoje a regra é, geralmente você passa um tempão para construir uma igreja. Jesus passou um tempo, construiu uma igreja de quase 15 mil pessoas. Se você se basear pelo que ele alimentou dos 5 pães e 2 peixinhos, você vai pegar uma igreja de mais ou menos 15 mil pessoas. Era a multidão que seguia Jesus pelo deserto, ainda pregava indo no deserto. É a mensagem dele poderosa. Jesus, com a igreja cheia, eu vou modernizar isso, vou contextualizar isso aqui. De repente, Jesus prega um sermão pesado em João capítulo 6. Sermão de discipulado, de relacionamento, de canibalismo teológico, espiritual. Quem não comer da minha carne não tem parte comigo. Entendeu? Fala sobre a eternidade, ele fala tanta coisa. A multidão, os comedores de pão, os seguidores, foram tudo embora. Ficou os 12. Vai lá, tu tá no lugar de Jesus. O que você falaria para os 12? Hashtag é nós, que bom que vocês ficaram. Pelo menos vocês. Eu sabia que eu podia contar com vocês. Valeu a pena. Rapaz, aí sabe o que Jesus faz? Olha por 12 e fala assim, e vocês? Não querem também não? Rapaz, secou tudo. E vocês? Rapaz, eu não duvido que naquele momento Judas e Tomé olharam um pro outro. Vamos. E Judas falou assim para Tomé, duvido se tu vai. Duvido, brincadeira. Mas é aqui que está o momento do confronto do discipulado. Quando eles param, ninguém fala. Mas lá vem hashtag Pedrão é nós. Pedro diz, para quem iremos? Cara, ninguém vai para ninguém. É para onde vamos? Para onde nós vamos? Não é assim que você fala? Para o lugar. Para qual lugar que nós vamos? Para onde a gente está indo? Mas olha Pedro, para quem iremos? Jesus se tornou para Pedro o melhor lugar para se estar, cara. Não foi a melhor pessoa. Ele tornou Jesus muito mais do que uma pessoa. Mas o melhor lugar para se estar. É como se Pedro falasse assim, eu encontrei o paraíso, o jardim do Éden na terra. Uma habitação. Para quem iremos? Olha o texto. Se só tu tens palavra de vida eterna. Que maravilha.